Glória ao nome do Senhor Jesus. Esdras capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fique em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens deste lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, colocado na casa do seu Deus, ou dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbassar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Sesbassar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram para a Babilônia, para Jerusalém. Nós começamos ontem uma introdução e hoje nós queremos meditar no capítulo 1 de Esdras. Cada capítulo nós queremos destacar um princípio bíblico, uma verdade bíblica que nos leve a experimentar edificação da nossa vida ou reedificação, como é o caso do livro de Esdras e de Neemias. O templo, a cidade, os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos e Deus levantou servos e servas dele, e Deus despertou o povo dele para poder restaurar a cidade. Neemias investiu muito tempo na restauração dos muros. Ele era um governador, a função dele era uma função mais política. O Zorobabel também foi usado por Deus para influenciar profeticamente, mas Esdras, ele tem uma função de sacerdote, de escriba. Ele ensinava a palavra de Deus ao povo. Deus usa cada um com uma função específica para abençoar a nação, para abençoar a cidade e para nos abençoar também. Deus usa cada um. Nós não devemos, então, até nos comparar, porque Deus ele tem uma unção para cada um e ele tem chamados específicos. Mas cada capítulo nós vamos destacar um princípio ou uma verdade. O capítulo 1 de Esdras nos fala sobre despertamento. Quando Deus quer e vai edificar algo em nós, ou reedificar algo em nós, seja nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida familiar, Deus começa despertando-nos. Ele nos desperta. E é interessante prestar mais uma vez atenção no versículo 1, porque o texto diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Havia uma palavra de Deus. Jeremias tinha profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Agora, Isaías também profetizou acerca desse tempo de Ciro. Vale a pena os irmãos depois observarem como que Deus falou através do profeta Isaías de forma detalhada sobre Ciro. Isaías 44, versículo 28, isso 150 anos antes de Ciro, esse rei aqui da Pérsia, Isaías disse que um homem chamado Ciro conquistaria a Babilônia e libertaria os judeus. 150 anos antes. Deus deu o nome e qual o propósito de Deus que ia se cumprir. Em Isaías 44, 27, diz que o rio Eufrates ficaria seco
abrindo o caminho para o exército de Ciro. Que coisa maravilhosa, Deus falou detalhes, 150 anos antes de Ciro. Outra palavra que Isaías profetizou, no capítulo 13 de Isaías, versículo 1 e versículo 7, é que o exército babilônico deixaria de lutar, se entregaria. O que acontece lá em Daniel capítulo 5, que quando o Império Medo-Persa invade a Babilônia, eles estavam naquela grande orgia, naquela grande festa, zombando de Deus, e o Império Medo-Persa invade e toma a Babilônia, se cumprindo a palavra de Deus. Amado, Deus tem uma palavra sobre a tua vida e sobre a minha. A palavra dele é que ele quer nos restaurar, ele quer nos edificar, ele quer nos tornar casa de oração para todos os povos. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Isso é palavra de Deus para todo filho de Deus. Então nós precisamos entender que há palavras, há profecias de Deus para se cumprir na nossa vida. Deus quer no final dos tempos, antes da volta de Jesus, despertar a noiva, despertar a igreja. É palavra de Deus, mas nós precisamos responder à palavra de Deus. A adoração é sempre uma resposta nossa à revelação que nós temos de Deus, ao conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Deus está edificando uma igreja nesses dias. Deus está edificando a casa dele nesses dias, preparando a igreja para a volta de Jesus. Nós vivemos esses tempos. Não sabemos quanto tempo ainda resta para a volta do Senhor, mas os sinais proféticos que a nossa geração tem, só nos mostram que cada dia está mais perto. E qual é o propósito de Deus? Deus tem uma palavra para a igreja. A palavra é nos tornar virgens sábias, virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, que andem na palavra com a lâmpada acesa, aí o símbolo da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Agora, não basta saber a palavra de Deus, não basta você dizer sim e amém quando você ouve uma mensagem que você percebe que Deus está falando. Nós precisamos ser despertados. O Espírito Santo quer nos despertar, e o texto nos mostra isso, o despertar de Deus na vida das pessoas, para cumprir a palavra dele, para cumprir o propósito dele. E por que Deus precisa nos despertar? Porque todos nós temos uma tendência à sonolência espiritual. Isso é uma tendência de todos. Quando Jesus, no Evangelho, ele fala sobre a parábola das 10 virgens, ele fala que as 5 tolas dormiram, mas ele também diz que as 5 sábias dormiram também. Ou seja, há uma sonolência espiritual que vem sobre nós, por causa deste mundo, por causa da nossa natureza carnal, e às vezes por ingerência maligna, nós vamos nos tornando indolentes, preguiçosos, passivos, e vamos arrumando as desculpas para permanecer assim. O Espírito Santo nos desperta. Ele vai nos despertar, e não é uma vez apenas, num culto apenas num projeto que você participou. Ele quer nos manter despertados, acordados. E aí, amados, nós precisamos entender uma coisa: ser despertado tem a ver com estar vigilante, sóbrio. Em Lucas 21, Jesus fala que só permanecerá de pé no dia da vinda dele aqueles que estiverem, amados, alertas, sóbrios, de pé pela oração. Uma vida de oração constante, intensa, nos mantém acordados e de pé para a volta do Senhor Jesus, cumprindo o propósito dele através da nossa vida. Não apenas vendo a vida acontecer, não apenas observando outros que Deus está usando, mas dizendo: Senhor, eis-me aqui, quero participar do que o Senhor está fazendo. Capítulo 1 de Esdras nos fala do despertamento para a reedificação, para o cumprimento da palavra de Deus. As palavras de Deus para nos despertar, geralmente elas são duras. Por isso aqueles que são muito hipersensíveis, que não gostam de ouvir palavras mais firmes, eles permanecem sonolentos, cheios de máscaras, vivendo de aparência, sorrindo, ou às vezes até envolvido em ministérios, mas sem a mudança do coração. A palavra de Deus para nos despertar geralmente é dura, é confrontadora, às vezes vai tocar em áreas que nós não queremos ouvir. Amado, ninguém gosta de ser acordado quando está naquele sono profundo, ninguém gosta, e às vezes as pessoas, a gente tem que ser sacudido: levanta, está na hora. Amado, Deus está despertando a sua noiva. Nesses dias que passamos no Brasil, onde mudamos de governo, alguns ficaram mais cheios de esperança, outro grupo ficou mais pessimista, dependendo às vezes do seu ponto de vista. Mas independente do que nós entendemos politicamente, espiritualmente nós precisamos estar despertos. Nós precisamos estar nos quebrantando diante do Senhor. Nós precisamos estar orando, fazendo a vontade de Deus, amando. Nós precisamos pregar o Evangelho à nossa nação, orar pelas autoridades. Esse é o despertar do Espírito Santo. Isso nós não podemos de maneira nenhuma ficar de fora.
a palavra dura de Deus não é para te envergonhar. A palavra dura de Deus é para nos acordar e para despertar o que estava paralisado em nós. Por isso Deus fala às vezes muito firmemente conosco. E aqui no texto nós vemos Deus despertando, em primeiro lugar, ímpios para ajudar no processo de reedificação da cidade de Jerusalém. É impressionante, o versículo 1 diz que Deus despertou o Ciro, rei da Pérsia. Não é isso que está aí no versículo 1? Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ciro não era crente. Ciro era apenas um imperador, um governador desse grande império que dominou naquele tempo, o contexto onde o povo de Israel estava. Amado, Deus usa quem Ele quer. Às vezes a gente fica orando para que Deus coloque um prefeito, um governador, ou coloque um presidente que seja convertido a Jesus. É maravilhoso quando isso acontece debaixo de um propósito de Deus. Mas Deus necessariamente não precisa disso. Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele usou Ciro. Ele usou esse homem que era ímpio, mas Deus usou ele para ajudar no processo. Deus despertou ele para ajudar o povo de Israel. Qual é o interesse de Ciro? Possivelmente um interesse político. Possivelmente ele queria ter a simpatia do povo de Israel. Ele queria ajudar com outro interesse. Mas Deus usou isso para favorecer o seu povo. Nós precisamos orar para que Deus use as autoridades para se mover com mais justiça, para se mover com mais temor. E isso, independente da sua posição, nós devemos orar por isso, para que Deus quebrante o coração do nosso prefeito, do nosso governador, daqueles que estão lá em cima, e não viver amaldiçoando. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar por todos que estão revestidos de autoridade. Nós devemos orar por todos os homens, para que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento completo de Jesus. Deus pode despertar as pessoas que a gente menos espera, para mover em favor de projetos que vão ser de benefício ao povo, que vão de alguma maneira favorecer a pregação do Evangelho através do povo de Deus. Deus despertou Ciro para ajudar. Segundo lugar, Deus desperta líderes para encorajar. Versículo 5 diz: então se levantaram os chefes das famílias de Benjamim e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa. Quando Deus está fazendo algo, ou quando nós abrimos o coração para que Deus trabalhe na nossa vida, Deus desperta líderes, pessoas que vão influenciar, não necessariamente pessoas que tenham cargos, nomes, mas Deus levantou aqui cabeças de famílias, né? Deus levantou aqui chefes de famílias. Amado, você precisa se colocar diante de Deus, para você liderar a sua família, deixar Deus te despertar, para ser alguém que influencia. Nós precisamos orar também e perceber quem Deus tem levantado, para a gente estar perto deles, líderes, pessoas que vão nos influenciar e que vão abençoar a nossa vida, despertados pelo Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para influenciar, e nós precisamos perceber quem Deus está levantando para encorajar e nos encorajar. Segundo Crônicas 20 fala: crede nos profetas e prosperareis, crede no Senhor e vocês terão paz. Nós precisamos entender que Deus tem levantado pessoas como servos e servas de Deus espalhados no mundo todo, para serem instrumentos desse despertamento, para que a gente possa estar sendo edificado, para que a gente possa estar experimentando a vontade de Deus. E em terceiro e último lugar, Deus desperta pessoas para cooperar. No capítulo 5 de Esdras, no capítulo 1, versículo 5, parte B, diz que Deus levantou sacerdotes, levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa. Alguns vão ser despertados para liderar, para estar à frente, para influenciar. Outros vão ser despertados para ajudar, para cooperar. O que nós não podemos é ficar parado. O que nós não podemos é achar que nós não temos função ou parte nenhuma. A sua parte não é ficar observando, criticando, ou às vezes até ofendido porque você de alguma forma ficou de fora. A sua parte é buscar o Senhor e falar: Senhor, me desperta para que eu faça a minha parte no que o Senhor está fazendo nessa geração. Eu possa abençoar meus amigos, meus vizinhos, falar do teu amor, compartilhar o Evangelho, orar para que pessoas sejam salvas, orar para que famílias sejam restauradas. A edificação de Jerusalém em Esdras e Neemias, ou a reedificação, como
também podemos falar, foi feita porque Deus despertou pessoas. Deus despertou governos, Deus despertou líderes, nós precisamos ser despertados por Ele. Deus despertou pessoas para cooperar. O processo aqui estava iniciado, trazendo restituição, mas Deus precisava despertar um povo, trazer arrependimento, trazer quebrantamento. Há muitas pessoas hoje que estão dormindo espiritualmente, que estão apenas falando que creem no Senhor, mas estão paralisados. Você pensa que no tempo de Esdras todo mundo foi despertado? Não foi, não. Você pensa que nos tempos de Jesus todo mundo foi despertado? De maneira nenhuma. Leia Apocalipse. A Bíblia diz que no final dos tempos o Senhor vai estar avisando, os sinais vão estar acontecendo, e haverá pessoas, teremos muitas pessoas que não vão mudar, não vão se arrepender, vão continuar frustradas, vão continuar questionando Deus, vão continuar cheios de dúvidas, mas lá em Apocalipse diz que o Senhor terá sempre um remanescente. O Senhor terá aqueles que seguirão o Cordeiro por onde quer que estejam, por onde quer que eles estejam. O Senhor terá sempre aqueles que vão dizer: eis-me aqui, aqueles que vão estar ouvindo e vão estar respondendo ao propósito de Deus. Amado, você quer ver sua vida reedificada, sua família? Peça ao Espírito Santo para te despertar, para te acordar, para tirar você da sonolência. E sabe o que nos mantém sonolentos? A ausência de luz, demora para obedecer, passividade, indisciplina, desobediência. Essas coisas vão nos tornando sonolentos, desanimados e cansados. E para levantar, amado, nós precisamos ser despertados pelo Senhor. O despertador pode te acordar, mas levantar é uma decisão nossa. Nós precisamos tomar uma decisão todos os dias, de nos levantar e obedecer a Deus, e nos encher da palavra, e estar perto de gente que busca Deus, e confessar os nossos pecados, e nos arrepender, despertar pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor nos encha de temor nesses dias, ao meditar e ler em Esdras, nos traz um coração que retorne para a Tua palavra intensamente, nos tire da sonolência espiritual, nos acorde de toda desculpa, justificativa que tem aprisionado a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Pai, desperta-nos, Pai, livra-nos do pecado, da iniquidade, livra-nos, ó Deus, da passividade moral, espiritual. Levanta, Pai, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se quebranta diante do Senhor, até ver a nossa vida, família, as nossas cidades sejam sendo tocadas pela Tua glória. Ainda que a Tua palavra diga assim que no final dos tempos, ó Deus, serão dias trabalhosos, difíceis, as trevas vão crescer em muitos lugares, mas a Tua palavra também diz que serão dias de derramamento do Espírito Santo, que, ó Deus, sobre nós se verá a Sua luz, a glória do Senhor resplandecerá sobre aqueles que serão noivas prudentes, virgens sábias, cujo azeite não vai faltar, e as lâmpadas estarão acesas. Torna-nos, Pai, parte dessa igreja, dessa noiva, acordada nos últimos dias, atentas à Tua voz, e participantes da obra que o Senhor está fazendo, de salvar vidas, de restaurar famílias, de alcançar cidades e nações, para a glória do Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.